Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Pé de Amora, eu sou a Giovana e esse é o nosso primeiro vídeo de resenha do canal, espero que vocês gostem. E hoje a gente vai falar um pouquinho do livro A Casa das Lembranças Perdidas, da Kate Morton. Esse foi a minha primeira leitura de 2026, foi uma grata surpresa, eu peguei para ler esse livro assim bem tranquilamente e me deparei com uma história muito boa, muito profunda, que me gerou muitas reflexões. Eu gostei bastante desse livro. E como não poderia deixar de ser, como eu gostei, fui pesquisar sobre a autora, né? A Kate Morton. Ela não é muito conhecida aqui no Brasil, ela tem alguns livros publicados. Ao todo, ela tem 7 livros, não sei se estão todos publicados no Brasil, tá? Esse livro aqui é o primeiro livro dela. E a gente lê o livro e depois vê isso, ela começou muito bem, né? Para o primeiro romance. Essa edição aqui é uma edição comemorativa de 10 anos, tá? Esse livro foi escrito em 2006, esse daqui sai em 2017. E tem um prefácio da própria autora explicando um pouquinho do processo criativo dela, como que ela pensou em alguns pontos da história, como que ela revisou, né? O que ela queria trazer, explicar um pouquinho a mais sobre o livro aqui, é um prefácio bem interessante. Essa edição aqui é da editora Arqueiro, tá? Mas antes ele era publicado pela Rocco, tá? Eu dei uma pesquisada para colocar o link aqui para vocês. Eu não encontrei esse livro novo, encontrei ele em sebo, né? Eu encontrei apenas algumas unidades de uma livraria leitura do Nordeste, mas eu vou pesquisar direitinho e colocar aqui na descrição para vocês, tá? A Kate Morton, ela é australiana e hoje ela mora em Londres. Ela é formada em artes dramáticas e literatura inglesa. E ao longo da leitura desse livro, a gente consegue perceber essas características na história. É muito interessante, eu acho que ajudou muito ela a compor toda a narrativa aqui que ela criou nessa história. Esse livro, eu acredito que ele pode ser considerado um romance histórico. Por quê? Conta a história da principal personagem, que é a Grace Bradley, e vários outros personagens importantíssimos, mas ela é a principal. E o pano de fundo da história, além de ser toda a trajetória da Grace, é a Primeira Guerra Mundial e como ela impacta essas pessoas, esses personagens. É muito interessante. Inclusive, tem um ponto aqui que eu achei muito bacana, e eu pesquisei também sobre isso, que me interessou bastante, que é o fato de que ela fala que após a Primeira Guerra, né, com o retorno dos rapazes sobreviventes, o termo estresse pós-traumático se popularizou muito, as pessoas percebiam aqueles comportamentos estranhos, não falar coisa com coisa, né? Andar maltrapilho pelas ruas, muitos viraram mendigos. Ela cita isso aqui, eu achei pesado, né? E ela fala desse termo, né? Que as pessoas começam a pesquisar o que é estresse pós-traumático e tal. E no que eu dei uma lida na minha pesquisa, realmente aconteceu, né? A história como ela se passa no início do século XX, né? Na Primeira Guerra Mundial, aconteceram logo antes também muitos outros eventos traumáticos e as pessoas, de modo geral, a comunidade científica já vinha percebendo esses comportamentos, né? Esse termo, estresse pós-traumático, foi cunhado como uma doença mental, um problema a ser tratado mesmo, só agora em 1980, mas aqui na época, logo após a Primeira Guerra Mundial, as pessoas começaram a ver, a testemunhar esses comportamentos devido a esse evento terrível que aconteceu, né? Foi a Primeira Guerra. Bom, e esse livro ele é todo narrado em primeira pessoa pela Grace, então a gente vê a história pelos olhos dela. O livro é contado, né, em 2 linhas do tempo, passado e presente. E quando a Grace está se lembrando do passado, ela fica tão envolvida com aquelas memórias, ela não quer voltar para o presente, e como a gente lê sobre a ótica dela, a gente também fica envolvido, e quando ela volta para o presente, a gente também se surpreende. É interessante porque a gente fica completamente imerso lá no passado, lá no início do século XX, com os detalhes, com a riqueza de detalhes que ela conta. Ela revive e a gente vive junto, né? Ela revive e a gente vive. É muito interessante como ela faz essa construção ao longo do livro. Apesar dessa construção de passado, presente, ficar indo e voltando, é um pouco batida em muitos livros aí, mas é que eu achei que a forma que ela fez ficou muito imersiva. Eu gostei bastante. Bom, e a nossa história começa com a Grace, aos 98 anos, vivendo em uma casa de repouso no ano de 1999. Vocês vejam, o presente já não é tão presente.
Mas ela recebe uma carta de uma diretora de cinema convidando ela para dar uma entrevista e visitar o set de filmagem. O filme é sobre um evento terrível que aconteceu numa mansão chamada Mansão Riverton, que era a casa da família Hartford. E essa tragédia aconteceu em 1924, quando um poeta muito famoso chamado Hunter atirou em si mesmo, e a Grace foi uma das testemunhas desse acontecido. Então, na época e nos anos vindouros, gerou-se assim todo um burburinho sobre isso, né? Tanto que agora, em 99, ele virá filme, né? Tem toda uma pesquisa, a diretora tá super engajada, tem os atores, atrizes e tal. E a Grace foi chamada para dar uma espécie de consultoria, né? Apesar dela ser bem velhinha, já tá muito decadente. Tadinha, ela tá, assim, até com dificuldades de se expressar e tal. Ela tá no fim da vida mesmo, né? É assim que a gente encontra a Grace no começo do livro. E ela se revigora ao lembrar do passado, né? Apesar de ter sido muito traumático e ter moldado a vida dela, ela se recorda disso e vai recordando também das partes boas que aconteceram, né? Então a gente conhece ela, conhece as pessoas que cuidam dela na casa de repouso, conhece a filha dela, né? E a gente volta, né, ao passado, no momento que ela se debate um pouco ali com isso, mas ela aceita, né, dar entrevista, visitar o set, a gente acompanha como isso acontece, e ela começa a se lembrar dos eventos, como que tudo aconteceu. Aí a gente volta lá em 1913 ou 1914, que é quando ela começa a trabalhar na mansão Riverton, a casa dos Hartford, que era uma família riquíssima, né, do início do século XX, lá na Inglaterra, né, no interior da Inglaterra. É aquelas casas grandonas que tem mordomo e que tem várias faxineiras, camareiras. As camareiras ajudam as pessoas a se vestir. Eu acho isso tão engraçado, porque é tão incomum, né, para nós, mas naquela época, nesse contexto, é importante. E acontecia assim de fato, né? Por isso que esse livro é um livro para ser lido sob o contexto da época, né? Até os pensamentos dela, tem coisa que choca a gente, é muito distante do que a gente vive hoje, mas você tem que ler sob o prisma da época e do perfil da personagem também, né, da Grace. Mas aí ela começa a trabalhar nessa casa, a mãe dela trabalhou aqui antes dela e indicou, então assim, ela deu ali 13, 14 anos, já vai trabalhar, ela foi indicada e deu certo, ela mora na casa, né, então ela tem alguns dias de folga nos quais ela vai visitar a mãe, mas ela não tem uma boa relação com a mãe dela, né? E isso compõe também boa parte da história. Ela é muito reclusa por isso, ela é muito quietinha e ela fantasia muitas coisas na cabeça dela, tá? Por causa dessa dificuldade dela de lidar, muito por causa desse relacionamento ruim que ela tem com a mãe. A mãe tem um grande segredo que ela só descobre muito mais pra frente e que molda muita coisa que acontece na vida dela. Então, quando ela chega para trabalhar aqui na mansão Riverton, tem vários patrões, né? Tem o casal sênior, que é dono da casa, que mora ali, tem os filhos e os filhos dos filhos, né? E tem o Sr. Frederick, que é filho do casal sênior, um dos filhos. Ele é viúvo e ele tem 3 filhos, a Hannah, o David e a Emily, que são as crianças que a Grace fica idealizando toda uma coisa. Ela adora aquelas crianças, mas as crianças são os patrões dela, né? Como ela é faxineira, ela limpa o quarto das crianças, então quando ela tá lá limpando o quarto das crianças, que ela está sozinha, ela mexe nos livros, porque ela gosta de ler, mas o mordomo falou pra ela que não pode, pra você ver o contexto da época. Então, ela fica fantasiando com várias coisas. Quando ela está limpando o quarto das crianças, que as crianças estão lá, ela fica escutando, prestando atenção. Ela faz questão de não ser notada, mas ela tá totalmente envolvida e idealizando aquilo. Ela sonha acordada, literalmente, né? E ao acompanhar ela, vendo essas crianças têm um jogo, né? Que é um segredo deles e que a Grace sabe, porque ela fica escutando assim, sabe, por detrás das portas. As crianças, e não é porque ela quer fofocar, não é porque ela quer futricar, é porque ela gosta deles e quer fazer parte daquilo. Então, ela tem todo esse sonhar acordada mesmo, né? E a gente vai acompanhando ela, acompanhando essas crianças, né? O David, a Hannah e a Emily. E a gente vai percebendo o perfil de cada um deles, né? A Emily, né, é a caçula,
ela é meio doidinha, assim, ela deslumbrada. Ela é um perfil de menina deslumbrada e ao longo da história a gente vê isso e vê como é ruim para a vida dela e todo esse deslumbramento. O David é um rapaz inteligente, corajoso e tal. E a Hannah é uma moça muito inteligente que é à frente do seu tempo. Ela quer estudar, ela não quer se casar, ela quer fazer coisas diferentes. Mas o contexto da época não permite isso a ela, né? Então a gente começa a ver a luta dela, a vontade dela de viver diferente, como ela acaba sendo assim, como que eu vou dizer? A realidade bate na cara dela. Não tem muito o que ela fazer de diferente. Então, mais pra frente, a gente vê que ela se casa sem querer, mas para que ela tenha acesso a coisas que ela gostaria. Mas ela se decepciona porque, né, mais uma vez a realidade bate na cara dela. E a gente vê a Grace idealizando tudo aquilo e achando tudo lindo, maravilhoso. A gente acompanha aqui o início da guerra, né? Como os rapazes se comportam diante da convocação ou de se alistarem, né? Falarem, não, eu vou ir lá dizer que vai. E eu achei que ela tratou essa questão de uma maneira muito sensível, porque mostra que isso é esperado dos homens mesmo até hoje, né? Essa coragem, esse ímpeto, eu vou defender, eu vou fazer, mas não quer dizer que eles não vão ter medo. E eu achei muito sensível como ela colocou isso, né? Como as pessoas tentam consolar os rapazes e eles têm que demonstrar coragem, mas eles têm medo, é aquela hesitação. E como os horrores da guerra influenciam depois, né? Mesmo essa família super rica e os criados, né, os empregados que moram aqui também acabam se beneficiando disso, porque não falta totalmente comida para eles, não falta água, mas tem sim racionamento, não é qualquer coisa que se acha, né? Todo mundo é cobrado para participar da guerra de alguma maneira, seja ajudando, seja estando em oração, enfim, os rapazes a se alistar se não foram convocados. Então, assim, toda a família, todo o núcleo aqui de personagens dessa história é impactado, altamente impactado por essa guerra, né? Ela conta em algumas partes do livro sobre algumas cenas que achei muito interessante. Não são cenas sangrentas, né? Cenas de combate ali no front, mas são cenas nas quais eles estão, assim, descansando entre uma batalha e outra, mas com aquele horror, com aquele terror da guerra, né? O terror da possibilidade da morte, a fome, a sujeira, não saber se vai voltar para casa, não saber se pode mandar uma carta ou se vai receber, se a mocinha que eles acham bonita está esperando eles lá. Então é muito duro, né? Apesar de não ser a descrição de cenas sangrentas e de combate, são cenas pesadas, né? Que a gente se compadece mesmo. E um rapaz que trabalha na casa, que ao longo da história se torna o par romântico da Grace, vai pra guerra. Ele tinha medo, ele tinha receio, mas pela pressão social ali, pela pressão de que você é homem, você tem que ter coragem e ele vai. E ele sofre muito com essa questão do estresse pós-traumático, né? Mas depois acontecem várias coisas, ufa, a guerra acaba. E aí eles voltam para casa, né? Os rapazes, os que sobrevivem, né? Eu não vou ficar dando muito spoiler, tem algumas pessoas que morrem, eu acho que não vale a pena, né? E aí tudo isso vai acontecendo, a gente vai lembrando e vai voltando a 1999, né? Então a Grace vai lá visitar o set de filmagem, ela se lembra diferente de algumas coisas, não, esse aqui não era dessa cor e tal, e dá a entrevista. E o evento traumático que aconteceu, do qual a Grace foi testemunha, e que por isso que a diretora chamou ela, foi que um amigo do David, que é o filho do Frederick, né, um dos patrões da Grace, ele tinha um amigo chamado Hunter, e o Hunter ficou um tempo na casa, ele também foi à guerra, ele sobreviveu. E ele volta e procura a Hannah, né, e em 1924, o evento traumático do qual o filme conta a história, é o suicídio dele. Então, a Grace testemunhou isso junto com outras pessoas. Então, toda a trama da história é o que de fato aconteceu nesse dia, nessa noite de verão, em 1924, quando Hunter tirou a própria vida, nesse evento terrível, traumático. E cria-se toda uma expectativa na história. Tudo isso que eu tô falando pra vocês acontecendo, mas
esse enigma aí no ar, né? A gente sabe que ele morre, tem algumas pessoas importantes na história que acabam morrendo ao longo da história também, de maneira trágica. E eu confesso a vocês que o final em específico, assim, eu criei tanta expectativa, eu falei, não, vai ser uma coisa surpreendente, mas não foi tão surpreendente. Mas isso não tira a magia do livro, o livro é muito bom. Um ponto que eu acho interessante frisar também é quando a guerra acaba, né, e eles voltam, tal, à vida, assim, à normalidade, né, se adaptando a tudo aí. As crianças já cresceram, né, eles, com os horrores da guerra, tudo foram obrigados a amadurecer, a família a lidar com as perdas, muitas pessoas da família Hartford morrem, então mostra todo o luto, como que eles lidam com isso, como que os empregados também sentem esse luto, é interessante, porque você pensa assim, mas é só o patrão e tal, né, as pessoas meio sem coração podem pensar, mas é porque eles sofrem, assim, verdadeiramente, é quase como se fosse um membro da família, então era uma percepção muito diferente. E aí quando eles vão voltando à vida, assim, a Hannah se casa para conseguir, que era uma das crianças, né, que a Grace idealiza e tal, fica em volta dela, ela se casa para conseguir viver essa vida, para conseguir ter acesso à arte, à literatura, para tentar trabalhar e fazer coisas que ela gosta, que o pai não permitia com que ela fizesse, né? E sendo uma mulher solteira, ela não ia conseguir isso na sociedade. Ela casa, se decepciona, porque o marido é um cara comum, não é um cara ruim, mas é um cara comum. E ela se decepciona e ela vai morar em Londres e leva a Grace para ser camareira dela. E com isso, o Hunter, que é o amigo do irmão dela, do David, que morou um tempo aqui, né? Ele procura ela para falar sobre o irmão, para falar sobre a guerra e tal. Bom, não tem jeito de eu não contar. O David morre, gente, na guerra. Então, por isso que o Hunter volta pra procurar a Hannah. E a Grace tá lá de camareira dela. E eles se tornam amantes, né? Quando eles se conhecem, jovenzinhos, eles não se dão bem. Eles, assim, ficam espinhando um ao outro, tratando um ao outro mal, sabe? Aquela tensão no ar. Mas depois eles viram amantes. E tem uma parte do livro que eu achei muito chata a princípio, porque é narrado em primeira pessoa, né? Como eu falei pra vocês, o livro todo é sob a ótica da Grace. A gente está vivendo na pele da Grace. A gente é a Grace aqui lendo o livro. E a Hannah conta pra ela os encontros que ela teve com o Hunter, como amante, e a Grace nos conta, né? Só que ela conta vários e vários e vários e vários encontros. E eles são muito similares entre si. É no mesmo lugar, tem seu lugar escondido. E aí eles criam... tem todo um segredo, tal. E ela tá super apaixonada, e ele também. Mas ele tem uns comportamentos esquisitos de estresse pós-traumático por causa da guerra. Porque ele é um sobrevivente, viveu coisas terríveis. E você, ao mesmo tempo que compartilha do medo da Grace e da Hannah, do comportamento dele, você se compadece, porque o cara tava na guerra, né? Então, não tem como. E esse trecho da história, ele acaba sendo muito maçante. Você fala, nossa, mas não acaba isso. Tem um dos encontros deles ali, que acontece uma coisa um pouco diferente, que você fica mais interessado, mas o restante é tudo muito parecido. Quando ela volta para a sequência da história, que eu falo assim, nossa, passou, parece que deu uma pausa, estacionou a história e volta. Eu achei muito interessante, porque ali eu entendi a intenção dela. Ela estava fazendo com que nós vivêssemos a intensidade desse romance junto com a Hannah. Sabe? A Hannah quis contar tudo pra Grace, e a Grace estava passando isso para nós, enquanto leitores, né? Ela vive intensamente esse romance extraconjugal. E você entende, você compra a história. Claro que é errado. Mas a gente entende, é muito interessante depois que você entende a intenção da autora com isso. E você fala, poxa, que sacada, que sacada. Eu achei isso muito legal. E aí depois vem o segredo lá da mãe da Grace, ela fica sabendo, a mãe dela morre e ela descobre o segredo. E isso impacta muito a vida dela. E ela não segue a vida dela como ela sonhava, como ela gostaria. E por lealdade a Hannah, ela não se casa com o par romântico dela, ele pede ela em casamento e ela não se casa. E aí você fala assim, putz, grilo, como assim? Mas depois você entende, você acompanha o sofrimento dela também com isso. E as coisas que se desdobram até chegar no final, a gente entender o que aconteceu naquela noite em 1924, tá? Não vou falar o final, eu detesto spoiler, gente, então assim, o máximo que eu não puder dar para vocês entenderem um pouco do livro, não vou dar spoiler, eu detesto.
Mas, de modo geral, é isso, gente. Esse livro é muito bom. Todo esse pano de fundo da Primeira Guerra, e como isso impactou o dia a dia de pessoas diferentes, pessoas com menos condição financeira, com mais condição financeira, como que elas viam isso depois, como que foi adaptar novamente a vida disso, né? É muito, muito bom, muito, muito interessante. Eu indico fortemente esse livro. Espero que vocês gostem, tá? E deixa aqui pra mim nos comentários se você já conhecia esse livro. Se você não conhece, se você se interessou, me conta, vamos conversar um pouquinho. E eu espero vocês no próximo vídeo, tá? Um beijo, fiquem com Deus.